Insights de hoje está muito especial. Eu posso dizer que, na minha humilde opinião, vai ser o mais especial até agora. Hoje é do coração, hoje é um momento muito legal. A gente completou 3 anos de empresa, 3 anos de Farol Media Design no mercado, atendendo com muita dedicação nossos clientes, trabalhando com muita dedicação entre toda a nossa equipe. E eu estou com os fundadores da Farol hoje aqui. Tem uma pessoa que talvez você não conheça, o Jason é mais do bastidor, o Juca fundou a Farol, hoje não está, mas está aqui com a gente. Então vai ser uma história bem legal. Eu sou Eduardo Felipe, sejam bem-vindos ao Farol Insights de hoje. 3 anos. Seja bem-vindo, Jason, Juca. Jason, pode se apresentar, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Satisfação enorme estar participando desse podcast. 3 anos da Farol. Talvez para muitos seja apenas 3 anos, né? Mas para nós, 3 anos já. Né? É o tempo, né? É o tempo. Vamos lá, vamos ver o que sai daqui hoje. Muito bem, salve para todo mundo, né? Muito bom estar entre amigos, né? Não é verdade? Bora, vamos embora. Bem, satisfação também muito grande estar aqui. O início, a gente estava todo esperançosos, né? Animados com umas ideias, assim, e acreditando nas ideias, né? E agora tá aí concretizando 3 anos. Parabéns. Foi uma luta, cara, é uma luta diária, né? Não é fácil, né? Mas faz parte. Empreender é isso. É isso aí. Né? E, cara, para começar, a primeira pergunta antes de a gente entrar para o Momento Farol, quem era o Jason? O que o Jason fazia antes da Farol? E depois pode seguir o Juca? O que vocês faziam? O que vocês faziam antes de tudo isso? Eu vou tentar resumir um pouco, né? Sim. Mesmo porque 38 anos é um pouco de estrada já, né? Eu cheguei em Ascuro em 2020, né? Eu morava em Laurentino, sou natural de Rio do Oeste, morava em Laurentino e vim para cá em 2020. Inclusive foi o Dudu que abriu as portas aqui para mim, porque ele trabalhava numa empresa ali e surgiu uma vaga de design. E então eu consegui essa vaga. E logo após eu trabalhei na parte de sublimação dessa empresa, né? E em 2022, por motivos pessoais, eu me desliguei da empresa. Mas voltando um pouquinho antes, né? Eu tenho formação em publicidade e propaganda, formado pela Uniaselv em 2010. E depois eu acabei fazendo cursos de design e tal. Então hoje eu não me considero um publicitário, eu me considero um designer gráfico. Uhum. Apesar de ter o diploma de publicidade, mas eu me considero um designer gráfico. Então já tentei empreender outras vezes, não tive sucesso, porque a gente sabe que não é fácil, né? Mas eu penso assim, ó. Não era para ser naquela época. Teve que ser há 3 anos atrás o início de tudo, né? E é basicamente isso. 3 anos atrás com 3 pessoas, né? Com 3 pessoas, Isso é um sinal. Show, cara. São 3 pessoas que eu considero irmãos. Não é de sangue, mas é irmão de coração. É basicamente isso. Resumindo um pouco da história, né? Legal, cara. E não é qualquer designer, né? Hoje tu transforma coisas assim incríveis. Vocês não fazem ideia. Nem tanto, mestre, nem tanto, né? Sério? E Juca, manda aí. Pois é. Tu me chama de Juca, o Jason também me chama de Juca, né? A gente tem poucas pessoas que me chamam de Juca, tá? Esse é um pequeno detalhe, né? A gente fez esse tempo atrás um podcast, tu citou Juca no meio do vídeo. É automático? É uma coisa mais íntima, porque isso que remete à nossa amizade, né? Para começar, a gente já se conhecia também. Acho que foi... O elo de ligação foi o Dudu, no caso, né? Porque também a gente trabalhava antes, né? De eu conhecer o Jason, a gente trabalhava junto. E também tem formação em desenvolvimento de artes têxteis, foi ali o começo, né? E comunicação visual. Trabalhei como design gráfico há alguns anos, antes de também prestar serviço para uma empresa onde eu conheci vocês, né? E o Jason foi afinidade... sei, a nossa idade, a nossa região, porque a gente é da mesma região. Do Alto Vale, né? A gente fez amizade no segundo dia, a gente já estava trocando figurinha e conversando sobre coisas
né? Parecia Sobre que a gente música, parecia né, que já se Júlio? conhecia. Nossas playlists, né? Trabalhamos muito tempo junto e as músicas, né? Mas, voltando à questão aí de tudo o começo, né? Trabalhei uns anos com arte, prestando serviço para empresas, desenvolvendo estampas e tudo mais. No meio do caminho eu comecei a me interessar por educação, lá por volta de 2015, né? E agora, né, eu estou na educação e outras áreas, né? Não estou mais nessa parte gráfica, não estou mais trabalhando com arte, mas meu pezinho, né, lá atrás era o início de tudo, o começo foi trabalhando como design gráfico também, quase 12 anos trabalhando com arte, então, e foi nesse meio tempo que a gente sintonizou aí, os astros se alinharam e a gente acabou se conhecendo e nasceu essas ideias aí, né, que nós temos hoje, né. E aí, Massa, cara, massa. E pra resumir... agora eu tenho que falar. Eu, né? Então vamos lá. Em resumo, do resumo, eu fiz designer gráfico em 2010, depois comecei publicidade e propaganda, fiz 7 semestres, nesse meio tempo eu fazia eventos. Essa empresa de eventos deu lucro, cara, um baita de um lucro. A primeira vez que eu fiz aqui em Ascurra foi aqui na nossa região, que é Ascurra, tem muitos bailões, né, bandas gaúchas e tudo mais. E foi com o Talagaço e Gustavo. Hoje o Gustavo tá estourado no digital, né? Ele faz comédia, o Gustavo Porco. E a gente teve R$100 de lucro, cara. Com R$100 de lucro desse evento, que tava lotado. R$100 de lucro? R$100. Eu botei no meu bolso R$100. Aí eu comprei uma barraca. E eu não tenho mais ela, tá estourado agora, mas tudo bem. Enfim, foi uma experiência bem legal. Depois eu fiz outro evento. Primeiro não teve prejuízo, né, Dudu? Nesse, né? No segundo evento, 14 mil de ré. Na época era um dinheiro pra mim imensurável, porque, tipo assim, vim família classe média baixa, normal. Sim. E botando a cara a tapa, eu e um Tunico, que era meu amigo, né? Até hoje. E não deu certo, 14 mil. Foram 7 anos pagando dívida. Uma história de muitos aprendizados, né? Entre outros negócios que eu tentei, também acabou não dando certo. Aquela coisa que, tipo, quando a gente vem de uma família que não é empreendedora, não tem o pai, não tem a mãe, não tem o tio, não tem a avó, não tem ninguém que empreende. Não tem uma influência, cara, né? a gente vai aprendendo errando, e graças a Deus veio a internet na minha vida. Lá em 2010 conheci o Flávio Augusto, sempre falo o nome dele, ele mudou a minha mentalidade e começou a expandir para esse mundo digital e empreendedorismo. E eu fui sempre com as minhas ideias loucas, o Jais sabe bem, né? Cada vez eu tenho uma ideia mais maluca, mas enfim. E aí foi indo, Sempre mais. ligado no 220? Sempre, cara, sempre. Nunca paro de estudar, nunca paro de pensar em inovação, melhoria e tal. Então, esse é o Eduardo. E aí cara, trabalhando em vários setores, têxteis, de autopeças, eu fui trabalhando em média 1 ano por empresa. E eu nunca consegui ficar feliz em nenhuma empresa. Nunca. E daí a minha mãe vinha pra mim e falava assim, eu lembro como se fosse hoje, cara, tu não aguenta em nenhum lugar? Tipo, tu é uma ovelha negra? Qual o teu problema que tu não consegue ficar em nenhum lugar? E eu entendo pela criação, que eles ficam 20, 30 anos nas empresas. E como eu sou muito pra frente, muito energético, muito de querer crescer, querer evoluir e tal. E eu não conseguia entender qual era o motivo. Até que eu descobri o motivo estavam nas empresas. Porque eu ia para setores que eram muito industriais e tal. Se eu vou para um setor industrial, eu tenho que fazer minha produção, bater minha meta e acabou. Eu não tenho abertura para ter ideias, inovar, etc. Até que eu cheguei numa outra empresa têxtil, que eu trabalhei 4 anos, 2 anos como designer gráfico, 3 designers aqui, né? E 2 anos eu assumi a parte de marketing. Fazia tudo, postagem, fazia anúncio, fazia copy, os textos persuasivos, fazia foto, vídeo, editava, postava tudo, literalmente. E todo o conhecimento de 2010, 2015, que eu fiz marketing digital e mídias sociais, eu vim aplicando ali. E começou a funcionar. Cara, vinha cliente, vinha, tipo, contatos de outros estados. Pô, tá funcionando o meu conhecimento. E todo dia, durante 2 anos, eu postava. Até que, então, eu não fiquei mais feliz. A empresa ficou com uma visão, eu tinha outra visão. Por algum motivo, eu resolvi sair e fundar a Farol. Até então, eu não sabia que eu ia fundar a Farol. Pedi as contas, bati as botas. Até porque... eu vou contar mais depois algumas histórias, mas eu resolvi sair. Pedi os 30 dias. E aí, nesse meio tempo, tem esses 2 malucos que trabalhavam nessa empresa comigo. A gente ia pro deck, ali em Ascurra, de vez em quando, meio-dia, comer um X, conversar e tal. E eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso agora. Aí entra uma pergunta bem interessante pra gente entrar aqui. Como surgiu a ideia da Farol? Ou melhor, a ideia da empresa, inicialmente? Primeiro os mais velhos, né? Então,
Eu estava me desligando da empresa por problemas pessoais. Uhum. E um dia, conversando com ele lá na sala de desenvolvimento, né, enfim, eu disse, Júlio, cara, a gente tem tanto conhecimento, por que que a gente não abre uma empresa de marketing? Ele topou na hora, cara. Na hora. A frase foi: tu precisa de um farol pra tua Eu vida. ia dizer. Ele olhou pra mim e disse assim, mano, é isso. Fechou. Tu precisa de um farol. Farol, farol. Ele disse, o nome vai ser farol. Perfeito, disse. Aí, nós sabíamos que tu tinhas pedido... Enfim, tava também se desligando da empresa. E eu disse pro Júlio, então vamos conversar com o Eduardo para ver qual a ideia dele, o que que ele vai fazer. Dependendo, ele pode trabalhar com a gente, né? Aqueles bem humildes, né? Vai que ele aceita. Vai que ele Vai aceita que trabalhar aceita. né, com a gente. E ele aceitou. Inicialmente a ideia era prestar serviço de arte, né? Principalmente a gente, designers aqui, né? Falando no cara do marketing aqui, Sim. era trabalhar com logos, né? Porque antes mesmo de eu prestar serviço também para essa empresa onde a gente se conheceu, eu prestava serviço para outras empresas fazendo logo e também tinha um contexto individual, né? Tipo, era um microempreendedor, mas sozinho, eu e meu Note, né? Eu e meu Note e minha moto, né? Ia para os lugares, trabalhando pelo Wi-Fi, né? E assim que... E o foco central era fazer desde uma publicação uma loja precisa de uma publicação de Dia das Mães, né? Isso. A gente vai criar arte, fazer... Claro, Ou algum material impresso. algum material impresso também. Outdoor, banner, folder. Algo mais enfim. tradicional, a digamos. ideia era mais trabalhar só com a parte artística da coisa, né? A parte gráfica, né? E daí, né? Daí surgiu, né? Surgiu num almoço de um X, né? Um curso de negócio de um... Se citar de novo o restaurante, a lanchonete vão ter que dar um desconto na próxima vez, né? Patrocínio, né? Mas a gente foi várias vezes lá, né? Eu podia ganhar um patrocínio mesmo agora, né? Fabiano. Já avisa, né? Pode fazer lá. 100 milhos, né? 100 milhos. Bem, e daí a ideia central era essa, e quando a gente foi falar contigo, e tu falou assim, pô, é uma boa ideia. Pô, vamos amadurecer isso. E foi assim, né? Cara, é muito legal porque, assim, hoje, depois de 3 anos, a nossa mentalidade, a gente era CLT. Hoje, depois de 3 anos, a gente é empreendedor. Então, assim, até tu sair daquela mentalidade, ou melhor, ter coragem para sair totalmente, cara, quem já é empreendedor aqui sabe, né? Como é. Mas eu não sei como foi a transição deles, né? Mas eu tava com muito medo também. Porque, assim, tive a coragem de sair. Cara, eu não quero mais isso pra minha vida, agora eu quero empreender. Só que no quê? Daí eu fiquei pensando assim, cara, o que mais eu sei fazer? Cara, o que eu fazia todo dia? Postar vídeo, fazer vídeo, editar vídeo, fazer anúncio, atrair contatos para aumentar as vendas, rede social e etc, né? E aí juntou vocês, ele com essa ideia, aí eu lembro que eu falei assim, ó. Falei, cara, sozinho eu vou até um ponto, juntos a gente vai mais longe. Por quê? Porque a gente vai estar juntos crescendo um negócio, trocando ideia, se fortalecendo, porque o empreendedor passa por altos e baixos, desafios diários, né? Semanais, etc. Então a gente precisa desse... Acho que é melhor juntos, né? E aí estamos aí, cara, 3 anos, né? 3 anos. Isso que tu falou sobre o medo de arriscar, né? Você citasse antes ali, o conselho da tua mãe, né? As pessoas têm esse medo, de correr risco, né? Mas nada é feito se tu não correr risco, cara. Empreender, no caso, de abrir alguma coisa ou tentar, né? Se virar sozinho, ser autônomo, assim, tu corre risco o tempo todo. Pode dar um mês bom e outro mês nem tanto assim. E tem contas fixas, né? Tem contas que todo mês tem que pagar, né? Hoje, por exemplo, a gente tem 6 pessoas no Farol. Todo mês tem que pagar 6 pessoas, fora terceiros. Enfim, coisas que a gente produz, faz, né? Eventos que a gente participa. Então a gente sempre busca conhecimento, cursos, né? Hoje a gente pode fazer pergunta pro Dudu também, né? Pode, cara, tá liberado para todo mundo. Eu só tô direcionando, mas... Depois de superar o medo de arriscar, né? De investir, de focar em abrir uma empresa, Lá vem qual ele. foi a sensação? Depois que o medo passou. Depois que o medo passou? Cara, eu acho que o mais desafiador, assim,
Porque assim, foi tudo muito rápido. Até já entrando nesse ponto. Cara, eu comecei o primeiro cliente. Se eu não me engano, foi o Ricardinho. Até o Ricardinho da RC foi uma das pessoas que me incentivou também quando eu pedi a conta lá, até antes de pedir a conta da empresa. Ele falou assim, cara, tu tem uma inteligência, tu é muito bom no que tu faz. Cara, tu só vai achar alguns clientes, tu já vai estar vivendo disso e tal. Só que pra até chegar nesse nível, a gente não sabe como vai ser. Cara, ou vai ou volta, né? Pro que tu era antes, sei lá, CLT. E aí, por fim, a gente conseguiu o Ricardinho, a Academia RC como cliente, que vem crescendo muito também. A gente conseguiu o Hot Sushi como cliente. Atacadão do Aço. Atacadão do Aço. Fomos em algumas reuniões com o Diogo. E todos os clientes Farol ainda, né? Todos crescendo muito. Foram Então, os 3 clientes iniciais, né? os 3 clientes iniciais. O Ricardo, o Atacadão e o Hot, né? E, cara, algo bem interessante, os 3 clientes, além de serem os primeiros, eles cresceram muito e eles confiam muito em tudo que a gente fala e o que a gente faz, né? Cara, é 100% confiança. É uma situação 100%. Assim, falou, vamos fazer. Sabe? Eu encontrei com o Diogo um tempo atrás num restaurante, ele me reconheceu, fazia um tempinho que a gente não se via, né? Me reconheceu e veio contar que estava gravando com o pessoal do Endavir junto com... Você estava gravando junto com ele. E ele estava bem feliz com essa curiosidade, estava muito empolgado, assim, dava para ver que aquele brilho da vontade, aquele começo estava vivo ainda. Eles são uma empresa que faturou milhões aí. Os clientes começaram e cresceram muito, batendo recorde de faturamento, não só por conta da Farol, por conta de empresa, né? A gente sempre fala, 50% marketing, 50% da empresa, né? Envolve a parte comercial, a parte de um bom produto, serviço prestado, e a parte de marketing, divulgação e crescimento no longo prazo, né? E eles vêm crescendo muito, então isso é muito legal, cara, desde o início. E falando um pouquinho lá do início, como foi o início? Porque assim, lembra que a gente se reunia e tal? Conta um pouquinho sobre isso. Para fazer as primeiras artes. Na verdade, a gente começou a trocar ideia e quando tu aceitou participar e começou já a fazer os contatos para encontrar os clientes, fazer a parte de conversar e acertar os detalhes, né? A parte comercial, né? Acertar os detalhes, valores e tudo mais. E nós começamos a fazer as artes em períodos noturnos, né? Sim. Trabalhava durante o dia e à noite a gente começava a trocar ideia pelo WhatsApp também. Um mandava ideia para o outro, né? E acho que a primeira arte que eu consigo lembrar a primeira arte, tá? O início de tudo, né? Foi um pouquinho antes, né? Hoje oficialmente é o aniversário da Farol, mas um pouquinho antes a gente já estava trabalhando, né? Que a primeira arte foi eu que fiz, que era o Dia da Mulher pro Atacadão do Aço, a postagem no dia 8 de março. Eu lembro. Eu fiz na tua casa, eu acho ainda. Terminei ela na tua casa, né? Os ajustes foram na tua casa. E eu só, já aproveitando o início, para falar do início, foi... Depois, só te interrompendo, se possível, puxa ali, não sei se dá para colocar aqui para ver a arte que ele fez. Sim, vou colocar. Tá lá na linha do tempo do... Essa logo da Farol também foi feito, acho que a gente tinha umas ideias para Farol, mas para fazer a logo, mas nenhuma encaixava com o que a gente queria. Eu lembro até que o topo ali da Farol, a gente ficou na dúvida como é que ia fazer, se ia ser pontudo, não era. Bem no fim, 6 mãos, né? Porque todos mexeram. Tu pegou a logo, a fonte foi tu que colocou. A ideia de fazer esse traço em cima ali, o jazz, vamos cortar ele por cima e tal. Cada um foi ajustando um pouquinho. Cada um ajustou um pouquinho. Ideia e chegou nessa logo. Basicamente o início a gente tinha essa coisa de se ir um na casa do outro, né? A gente ia na tua casa, eu cheguei na casa do Jazz também, até as reuniões ainda eu acabei voltando, né, para a escola, né, depois que passou essas fases da pandemia, eu quis voltar com bastante... Eu queria voltar muito, né? Eu contava... O Jaisso alugava as orelhas dele um monte por causa disso, né? Mas mesmo assim, no começo, participei da parte inicial da Farol nesse primeiro momento, né? E depois acabei me desligando, né? Porque não tinha mais como dar conta de 30 e poucas horas de escola, de aulas, né? E não consegui mais dar tempo, né? Só uma coisa que eu queria falar sobre a logo da Farol, né? Que a gente estava discutindo sobre antes, como a gente pensou em Farol, né? Ficou aquela coisa. O que o farol representa, né? Aquela ideia. Lembra daquilo que a gente falava? O farol
ele guia os navegadores para o caminho certo, para mostrar que ele tem um rochedo, para mostrar o perigo, para alertar. E a gente começou a pensar, pô, o cliente que fechar com a Farol vai tá sendo guiado, vai estar sendo iluminado. Segue a luz do farol. Esse foi o objetivo inicial, né? E, cara, eu cheguei lá e tu comentou assim, cara, farol. Eu olhei por alguns segundos e eu pensei, cara, esse nome é incrível. Primeiro porque eu amo praia, amo natureza, amo mar, amo cachoeira, amo tudo isso. E aí, cara, farol. Aí tu pega o horizonte, pôr do sol, a cor laranja, pá, criatividade e tal. Cara, eu queria uma conexão perfeita, assim. E pegou, sabe quando pega? Pegou, cara. Tipo, é incrível. É incrível. E foi o gênio Juca que deu esse nome aí. Não, A gente foi muito grato. Tem um pequeno detalhe, né? Porque assim, dar o nome é uma coisa, fazer o nome é outra. Eu posso ter dado o nome, mas quem fez o nome foi vocês. Nós e toda a equipe. Nós e toda a equipe, com certeza. Vocês e Com toda certeza. a equipe, né? Teve uma galera que também já passou pela Farol depois disso, né? Sim. E eu lembro que já no início... Foram né? importantes também. Cada pessoa agregou, né? Da sua maneira, agregou no crescimento da empresa. Então, tem que agradecer a todos os clientes também que já passaram, né? Os que Estão firme e forte aí com a que gente. estão até hoje, que confiam no nosso trabalho. Só agradecer. Cara, e vamos lá. Questão de desafios, assim, porque todo empresário, ou grande, médio, pequeno, tem desafios, né? Até eu separei aqui, ó. Essa questão inicial da empresa. Quais foram os maiores desafios lá no início, na tua visão? Ou que tu lembra que foi algo desafiador e tal? Eu acho que o maior desafio foi fazer o cliente confiar na Farol, porque era uma empresa nova. Apesar de cada um ser um bom profissional no que faz, mas a gente está falando de uma empresa nova. E para um cliente digamos assim, de tempo, de estrada, confiar numa empresa nova é difícil. Então, para mim, o maior desafio foi fazer o cliente comprar a ideia da Farol, confiar na nossa palavra. Legal, cara. E aí tem o que o Juca comentou antes, ó. Primeiro post que o Juca fez. Postagem que eu fiz lá no Atacadão. Nem Muito tudo demais. se resolve com flores. Sou mulher no batente. Cara, era um desafio no início, né? A ideia era assim, tipo, precisa ser mulher, mas tem a ver com aço. Tipo, e o que eu vou fazer? Vamos fazer uma mulher com aço, assim, ó. Tem que arrumar uma foto de uma mulher trabalhando com construção, né? O que é os principais clientes do Atacadão, né? O pessoal da construção civil, né? 3 anos atrás. Essa foi a primeira, acho que primeiro trabalho de cliente para cliente, no caso, né? Uhum. E foi no jogo rápido, assim, né? Faz. Não, massa, cara. E assim, um dos desafios que eu penso porque assim, a gente lida com setores diversos. Imagina que a gente atende alimento, atende aço, atende flores, atende de tudo quanto é tipo de setor diferente. Marcenaria, móveis, que sob medida, móveis, contabilidade e tal. É muito setor diferente. Então, como a gente consegue fazer o máximo possível para que esses setores para que essas empresas cresçam, ideias para essas empresas. No início é tudo muito difícil. Com o tempo a gente continua estudando, logicamente, e começa a ficar tudo mais claro. Porque no início eu trabalhava com uma empresa, né? Fazendo isso todo dia. E agora a gente já trabalha com mais de 20, 30 empresas. Vários nichos, né? Vários nichos diferentes. Então tem alguns que dá para ter um resultado rápido, tem alguns que é um pouco mais complexo, é um processo um pouco diferente. Então hoje a gente tem uma noção geral de tudo isso, né? Mas é tudo questão de tempo e experiência que a gente vai conquistando com o tempo, né? Então isso é bem legal. Inclusive, tiveram alguns clientes que não tiveram a paciência para a gente poder, digamos assim, acertar. Porque, que nem tu falou, Dudu, tem certos nichos, assim. Nichos que é mais fácil tu acertar. Que a gente já tem conhecimento, assim, agora tem que estudar tudo. Eu lembro quando eu comecei a estudar o Atacadão, né? Vou pegar como exemplo, porque eu acho que o Hot ficou contigo no começo. Sim. E eu peguei o Atacadão, né? Uhum.
Tipo, eu tinha que estudar para saber o prego com cabeça sei lá o quê, e que eles todo o material que eles vendiam, eu tive que estudar O que é as uma malha, malhas. o que é uma malha pop, o que é uma treliça. Nas reuniões, tirando dúvida com o Diogo, né? A gente fez algumas com ele, né? E tinha que estudar. É uma coisa que o empreendedor não pode fazer é deixar de estudar. Eu acho que isso vale para tudo, né? O empreendedor precisa continuar estudando. E aí, no caso, ali era todo mundo que tinha que estudar, né? Todos tinham que buscar informações de como fazer, até procurar inspirações, né? Eu lembro que agora tem uma empresa de metal aí bem famosa que tu disse para mim, procura lá nessa tal lá, que não vou citar o nome, né? Procura lá, me dá uma olhada como é que eles fazem, qual que é a ideia que eles fazem, se inspira nas coisas. E eu fiz, não deu outra, eu fui atrás dessa empresa, né, para procurar, para ver como é que eles faziam. E também como trabalhava a questão da arte com o material que a própria Atacadão vendia, né? Então, acho que o maior desafio é tu ter que trabalhar e ao mesmo tempo também estudar, né? Tem que desenvolver também, sabe? Isso é bem legal, porque, por exemplo, mês passado eu tava fazendo conteúdo para um cliente, tipo, num prédio lá em Itapema, praticamente beira-mar, 32 ou 38 andares, assim, tipo, gigantesco. E a gente começou a fazer agora propaganda para vender grua, para vender, tipo, um guindaste que fica no topo dos prédios para erguer material com mais agilidade. E o cara que constrói prédio economiza dinheiro com isso. Enfim, cara, totalmente diferente de tudo. Eu nunca iria ver isso na minha vida, sabe? Então, isso é muito legal, né? E a questão de inspiração que tu comentou ali, eu sempre... Uma coisa que eu aprendi lá em São Paulo, também num curso que a gente fez, que me clareou, na verdade, foi tipo assim, cara, o ser humano que tá em São Paulo, o ser humano que tá em Santa Catarina, que tá em Ascurra, ou que tá numa grande cidade, é o mesmo. Existe a questão cultural e tal, mas o Brasil aí, de forma geral, cara, se a gente consegue pegar um nicho e fazer acontecer aqui, um restaurante, a gente vai conseguir fazer um restaurante vender muito mais lá em São Paulo também. Inclusive, esse é um dos setores que a gente se destacou muito. Conseguir fazer os clientes aumentar muito o faturamento, né? Então, essa parte de inspiração é muito importante, porque o ser humano, a gente tem que sempre descobrir o que gera interesse e desejo nele para ele comprar. Então não vai ser muito difícil vender, né? Só que, claro, tem que estudar, tem que entender o que chama a atenção daquela pessoa para que ela compre o produto, né? Então isso hoje tem muito, muito claro, depois de 3 anos, né? Hoje tem experiência para isso. Mas lá no início era um desafio maior, né? Putz, como é que a gente vai fazer esse conteúdo? Que tipo de conteúdo criar? E assim, do conteúdo tinha que ser, como as duas coisas mais valiosas é o tempo e a atenção, né? Precisa chamar atenção e tem que ter o tempo, tem que ter o time ali também, né? Não dá para querer fazer um vídeo longo para uma coisa que tem que ser rápido, porque agora a velocidade está cada vez maior, né? Então tem que se adequar também à mudança, porque de 3 anos para cá acredito que mudou mais coisa ainda, né? Principalmente o algoritmo no Instagram, por exemplo, né? Mudou bastante coisa, né? Cara, e vocês lembram de alguma história engraçada ou curiosa, assim, tipo, do início, ou que tu viu de Instagram, bastidor, não sei, algo engraçado ou curioso que vocês lembram que seria legal comentar aqui? De cara, assim? Pra vocês saberem, a gente não... Eles não sabem o que eu vou perguntar pra eles, tá? Então eu elaborei as perguntas e nem eu pensei bem, porque foi bem corrido, né? Essa semana, mas tudo bem. Se vocês não lembram de uma, vai pensando, eu vou contar uma. Tá. Quando a gente foi fundar a Farol, eu já comecei efetivamente a trabalhar na Farol, eu trabalhei dentro da casa do meu sogro, porque eu e a Jéssica, né, minha namorada, a gente sofreu um acidente de moto. Eu lembro disso. E, cara, foi algo assim bem complicado, teve que ficar muito tempo parado em casa e tal. E também foi um dos motivos para eu sair lá daquela empresa, né? E eu tive que cuidar dela, ficar com ela direto em casa e tal. E foi um acidente bem feio, assim, questão de... Teve que ficar totalmente de cama e tal. E, cara, isso foi um dos impulsionamentos também para eu criar coragem lá na época de sair, né? Porque são vários motivos que tranca a gente, às vezes, que pensa assim, pô, será que a gente é capaz? Tipo, a gente é capaz, tanto que a gente tá crescendo muito. Hoje a gente chegou num nível de Farol que a gente tá lotado de clientes. A gente praticamente não cabe mais cliente na nossa carteira, graças a Deus. E a gente precisa trazer mais equipe. Então a gente hoje está com uma dificuldade de contratação, né? O que a maioria das empresas tem. Enfim. E o fato curioso ali é basicamente que foi um impulsionamento para a gente começar a Farol, ali na época, né? E depois a gente vai fazer um podcast com a Jéssica, ela já vai contar mais detalhes sobre isso também. Mas, enfim, foi só um comentário curioso para eu falar aqui.
E agora vamos para a próxima pergunta. Cara, o significado do nome da Farol, eu separei aqui, mas a gente já falou. Juca, teve um momento que tu saiu da Farol, né? O que motivou tu sair da Farol? Foi por qual motivo? Se puder dar mais detalhes. Hoje tu tá aqui para contar tudo isso com a gente iniciou tudo junto, mas depois tu resolveu sair. Foi até bem no início, né? Sim, sim. Acho que não deu meio ano, né? Eu não consegui mais. Eu saí porque eu voltei para a escola, né? Eu tinha dado um tempo ali em 2021 por causa da pandemia, fiquei um ano fora e não dava mais para conciliar, né? Porque quando trabalha com. As duas coisas são bem diferentes, assim, né? A tua atenção tem que ficar focada lá, planejamento, plano de aula, toda a parte burocrática de sistema também que tem que ser preenchida. E fora preparar material e correção, é muita coisa. Então acabava me absorvendo demais. E às vezes o Joyce me salvava nas artes, porque eu não conseguia dar mais atenção. Chegou um ponto que é isso que eu quero para mim. Eu sempre quis isso, né? Sempre foi um sonho, né? Sempre deixei claro para vocês desde o começo que o que eu queria fazer era voltar para a sala de aula, mas era aquela ideia. Eu ia fazer paralelo, né? Mas começou a ficar tão sobrecarregado que não deu mais para continuar com a Farol. Mesmo assim, né? Eu acho que eu fiquei até... A gente tinha um grupo, né? Tinha o grupo da Farol e tinha o grupo de nós três, né? Uhum. Eu fiquei no grupo da Farol, acho que até perto do final do ano. E no grupo de nós três até na metade do outro ano ainda, quando eu precisei dar uma limpada geral lá. E daí, às vezes, desvia a atenção, né? Notificação desvia a atenção, né? E precisava de muita atenção, porque estava estudando também outras coisas. Então, além de trabalhar, também estava estudando e precisava focar também. Eu acho que isso também é questão de conselho também para as pessoas, tá? Quem quer fazer, seguir uma coisa. Quando tu decide, ou tu encontra aquela coisa que te faz bater o coração, assim, ou tu levantar da cama com vontade de fazer, cara, abraça e indiferente a situação, tu precisa abraçar ele e ir embora com aquilo. Eu lembro que quando aconteceu isso, eu tava ansioso, assim, pô, tem que ir lá falar, tem que conversar com ele, tipo assim, ó, tem uma reunião, vou marcar, foi na tua casa, né? Cheguei lá, cumprimentei a Évora, né? Quem não sabe é a cachorra do Jais. Trocamos uma ideia e vocês dois foram bem, assim... Eu cheguei lá, assim, até meio assim, ansioso. Pô, eles vão ficar bravos comigo, porque tá o cliente entrando e eu tenho responsabilidade com um aqui, outro lá. Eu pensei, pô, eles vão ficar bravos comigo, porque agora eles precisam de mim, mas eu precisava de mim também, sabe? Porque eu tava com muita coisa. Mas foi super de boa e foi tudo tranquilo. Acho que a nossa amizade acho que um fator principal para isso aqui ter acontecido foi o fato de nós três sempre se dar bem. Acho que eu e tu... nós já tivemos discussão, mas brigar, acho que nós três nunca brigamos, cara. Discutir, já discutimos, mas brigar, acho que nunca, né? E creio que nunca vai acontecer, porque é o nível de amizade que eu tenho, que nem o Jais falou, a questão de irmandade, assim. E por isso que eu tava até receoso, porque, pô, pessoas que a gente gosta, a gente quer perto. E daí, tipo, eu vou sair da empresa que eu ajudei a fundar e vou me afastar dos meus amigos. Eu fiquei com aquela coisa do coração dividido, né? Mas daí cheguei lá, foi acalentado e deu tudo certo. Cara, e quando tu saiu, assim, tu sentiu quais foram os desafios? Porque saiu o jogo e tava entrando cliente. Foi de boa para assumir toda a parte? Sobrecarregou um pouco. Uhum. Mas aí eu consegui criar um cronograma para mim. Tanto que eu sigo ele até hoje, né? E depois veio a Natália, então já aliviou. Mas no início foi complicado, porque daí eu tive que assumir os clientes que ele atendia, né? Tive que entender... Essa é a parte... entender o que cada cliente que ele atendia fazia, né? E... acho que foi ali que se sobrecarregou um pouco, mas eu criei um sistema que daí eu consegui, e depois já veio a Natália, então aliviou. Já deu para delegar mais clientes também para ela, né? Uhum. Porque, e tipo assim, se for pensar em desafios, tu lembra na tua visão, entrando já, crescendo a Farol, tudo mais, quais são os maiores desafios assim, como empreendedor, ou que tu acha que tu passou, como empresa, como Farol, na tua experiência até hoje? Eu acho que aquele desafio que eu comentei antes, né, de fazer o cliente confiar no trabalho da Farol, né?
porque ou confiar no trabalho do profissional, do designer aqui, porque hoje um design tipo, o meu sobrinho faz, o meu vizinho faz, beleza, ele faz, mas um serviço profissional é diferente do uma pessoa que, sei lá, que faz isso esporadicamente, né? Eu acho que o maior desafio hoje é fazer o cliente confiar no nosso trabalho. Legal. Foi no início e ainda é, na minha visão, né? Uhum. Porque existem cabeças e cabeças, né? Tem clientes que confiam, que o Eduardo vai lá, apresenta a Farol, vende a ideia e eles... Perfeito, é isso aí. E tem aquele cliente cético, né? Por conta da mentalidade, uma mentalidade mais fechada, mais antiga, né? Não tô julgando, só tô fazendo um comparativo, que daí é mais difícil para ele acreditar, para ele confiar. E até interessante que os que normalmente confiam, que nem eu comentei antes, são os que mais estão tendo resultados. Exatamente. Exatamente. Porque assim, realmente, não, tu é profissional, eu confio em ti. Cara, eles estão tendo resultado, estão crescendo. Sim. Né? Todo setor, toda empresa que tu vai administrar tem os seus desafios. O marketing, da nossa parte, também vai ter desafios. Sim. Mas a gente vai conseguindo alinhar, ajustar até acertar a veia e conseguir fazer a venda fluir, né? Então, tudo às vezes é questão de tempo, digamos assim, né? Então, só encerrando ali, né, a tua pergunta ali, para mim o maior desafio é isso, fazer o cliente confiar na Farol. Legal. E quando tu ou o Juca, se quiser comentar também, quando vocês sentirem assim, pô, o Farol deu certo, cara. Porque no início é tudo muito incerto, né? Uhum. Então a pessoa que tá aqui assistindo a gente talvez pense em abrir um negócio, só que, cara, é um baita de um desafio. Sabe que a maioria das empresas fecham, inevitavelmente. O Sebrae tá aí com várias pesquisas em cima disso. Né? Nós tivemos não sei se eu posso chamar de problema, uma situação que a Farol, ela era MEI, microempreendedor individual, e aconteceu uma situação ali que ela teve que partir para o simples, para o MEI, não, para o ME, que é o microempreendedor. Ela saiu do MEI, então ali foi uma situação um pouco complicada, porque a gente não esperava isso, né? Chegou num momento que talvez não era para acontecer, mas é aquela coisa, a gente vai aprendendo com essas situações, né? Hoje, eu vejo que naquela época teria feito diferente para não acontecer aquilo, né? Mas são tudo aprendizados para a vida. Exatamente. Né? Teve que acontecer para a gente poder crescer, evoluir, senão tu não cresce, senão tu não evolui. Cara, e entrando um pouquinho agora pro marketing, assim, até pode pôr tua visão também, Júlio, porque tu também tá postando bastante no teu perfil pessoal, tá fazendo live, tá fazendo anúncio. Tem bastante coisa. Tá aparecendo, fazendo cortes. Cara, a visão de vocês sobre a importância do marketing para uma empresa. Então, imagina que aqui tem empresários e tem pessoas querendo abrir negócios e tal, só que eles ainda não enxergaram a importância disso. Na visão, opinião de vocês, o que vocês acham da importância disso e que resultado elas podem ter investindo em marketing? Até a gente pode pegar a experiência de clientes que a gente teve, não precisa nem citar nomes, mas que deram certo, que estão crescendo, que estão vendendo, que estão investindo pouco e estão vendendo muito, né? Então, cada vez investindo mais. Qual é a visão de vocês sobre isso? Assim, a importância do marketing para crescer uma empresa? Por favor, Júlio. Responda essa. Eu acho que nos dias de hoje, na verdade, não digo eu acho, né? Eu penso que no dia de hoje, sem marketing, uma empresa não sobrevive no mercado, né? Agora, no dia de hoje. Não tem como. Porque tudo gira em torno do digital. Como eu falei antes, né? A atenção, tu quer vender, tu quer cliente para entrar na tua loja, tu quer, sei lá, no meu contexto, né? Tu quer fechar palestras, tu quer... Tu vende teu peixe na internet. Agora, não é mais aquele... Como a gente estava pensando, né? Como a gente estava falando do início lá, a gente estava pensando na parte tradicional, a gente estava meio fora ainda da ideia central. Foi quando, acho que a Farol iluminou, quando os três entraram em consenso em algumas coisas.
e tu viesse com algumas ideias para inovar o que a gente tinha pensado. Então, acho que as pessoas precisam abrir o olho para que... pode ser que outdoor numa BR vai fazer sucesso, mas tu saber fazer uma publicação que seja chamativa, que o texto traga alguma coisa que o cliente necessita, ou tu faz um vídeo que faz o cliente sentir necessidade, por exemplo, pegar o Hot Sushi, né? Faz um material que desperta a vontade da pessoa. E tu souber fazer ali a parte como é que faz? Que fugiu a palavra aqui agora. Estratégias? A estratégia digital por trás daquilo tudo, né? Porque além de tu conseguir engajamento, né? Não é só seguidores o engajamento, que as pessoas acham que o engajamento é só seguidores, mas é as pessoas que vão lá, que faz os 3C, que curte, comenta e compartilha, né? Que o compartilhar também tem a parte orgânica, que se tu sabe fazer um trabalho bem feito, ou tem uma agência que nem a Farol para fazer, tu sabe que vai ser compartilhado, se o material for bem feito, né? Então tem que pensar na qualidade, né, do material que está sendo feito também, que é importante pra caramba. Quanto menos amador, que o Jess falou que agora muitas pessoas... Eu também cresci com essa coisa, trabalhei com gente que acreditava que essa coisa... mas até meu sobrinho faz, que ele falou... Precisa dar um aspecto profissional. Tu passa credibilidade quando tu dá um aspecto profissional para tua arte, para tua propaganda em si, né? Eu acho que o marketing no dia de hoje, bem feito, não tem como não dar erro, sabe? Vai acontecer uns ajustes ali de estratégia, né? Principalmente no contexto de investir, né? Quando faz o patrocinado também. Tu sabe bem dessa parte, né? Quando rola essa questão do patrocinado, tem que saber direcionar e fazer toda uma estratégia, né? Então, acho que hoje é essencial. Não tem como uma empresa sobreviver no dia de hoje sem saber fazer marketing. Indiferente o nicho, tá? Pode ser uma empresa de metalúrgica ou uma padaria. Se a padaria souber fazer o marketing, ela vai vender muito mais. Cara, isso é bem legal. Porque assim, hoje, se eu for abrir qualquer negócio, sério, qualquer negócio, eu consigo investir pouco mensalmente e com quase nenhum investimento consigo trazer clientes novos todos os dias no WhatsApp. Todos os dias. E eu consigo converter esses clientes em vendas. Eu consigo, qualquer nicho. Nem que se eu não tiver dinheiro, eu consigo fazer uma parceria com alguém que tem um produto e a gente entra numa porcentagem de parceria e a gente consegue alavancar a empresa. A gente fez com algumas empresas. Várias empresas bateram o recorde de faturamento anual, estão batendo ainda. Tem empresas que não batia milhão, chegou a bater milhão. Eu não posso falar porque eles não gostam de falar. 2025 está sendo incrível. Está sendo incrível. De vários setores diferentes, nichos diferentes. Então isso é muito show, cara. Isso é muito legal. E a parte de design, na tua opinião? Design, tem muita gente que não é designer, mas faz Canva, etc. E tá tudo certo. Desde que o cara tenha um conhecimento técnico e saiba o que tá fazendo, vai conseguir fazer um trabalho profissional, né? Mas o que de design mais funciona hoje? Quando se fala uma postagem em carrossel de fotos, design... Dentro da tua experiência que a gente já fez da Farol, o que tu acha que mais gera engajamento, por exemplo? O que eu vejo bastante que dá resultado é nada muito... Não sei se eu posso usar essa palavra. Muito engessado. É algo tipo revista, assim. Legal. Eu acho que o que for mais natural, principalmente pessoas, aparecendo a imagem da pessoa, do proprietário da empresa, enfim. Equipe e tal. É o que dá mais resultado hoje, na minha visão, né? Sim. Porque hoje a gente atende 18, 19 clientes, se eu não me engano. Nem todos... Nem todos os clientes aparecem. Mas aqueles que aparecem, eu vejo que é o que dá mais resultado. Legal. Isso aí é uma tendência, né? Porque assim... É uma tendência já de anos para cá e vai ser cada vez mais. Hoje eu vejo muitos empreendedores... Cara, eu falei nos meus stories essas semanas, eu costumo falar isso porque é muito importante. Pensa o seguinte, pensa a gente que é uma empresa pequena, média, tem empresa média, empresa grande, empresa gigante, bilionários, né? Se a gente for ver alguns bilionários brasileiros, como João Adib, dono da CIMED, Flávio Augusto da Silva, dono da WhatsApp, entre outras empresas, Cristina Junqueira, que é sócia da Nubank, tem o advogado Nelson Williams, cara, eles têm muita grana. Eles estão todos os dias nos stories. Sim. Cara, tipo, estão postando direto. Por que eles postam direto? Se eles não precisam de dinheiro.
Entendeu? Por quê? Porque a rede social hoje é uma potência gigante de aquisição de cliente. Então, a indicação, até eu anotei aqui para falar, ela é muito forte, mais forte do que qualquer coisa. Por exemplo, se eu precisar comprar um carro, e eu confio no Juca. Juca, cara, tu sabe uma garagem de confiança para eu comprar um carro? Se tu me indicar, eu vou confiar em quem tu falou. É muito forte. A tendência de eu fechar uma compra de um carro nessa garagem que tu me indicou é muito alta. O marketing, ele traz... A gente entra com o marketing para acelerar esse processo. Enquanto com a indicação a gente consegue, sei lá, um cliente por mês, com o marketing a gente acelera para 10, por exemplo. Então, de novo, tem setores que são mais complexos, tem setores que são mais fáceis. Mas a gente consegue construir isso com o passar do tempo. Então, e outra, os bilionários estão no Instagram, cada vez mais, para criar essa identidade entre a imagem pessoal dele e a marca, para humanizar mais a marca, para trazer essa proximidade pessoal e não só identidade pessoal, mas também de personalidade de marca, para criar uma identidade na mente das pessoas. Pô, CIMED vende remédio. O João Adib está direto investindo na imagem dele e de outras pessoas, influenciadores, para mostrar que a CIMED não vende só remédio. Pô, CIMED é mais legal, CIMED é mais criativa, CIMED é de confiança, tem uma pessoa por trás. É a primeira empresa de remédio no Brasil que está inovando nesse setor. E estão crescendo muito, estão aumentando muitas vendas, cara. Estão vendendo produtos novos. Então, se um bilionário está fazendo isso, por que uma empresa pequena não está fazendo? Não está fazendo stories, não está fazendo reels, não está aparecendo em post com equipe, que gera mais engajamento, que traz mais resultado. Exato. Né? Então, cara, isso é... Bastidores, né? Como funciona. Eu acompanho o da Farol, é muito... não só da Farol, mas dos clientes também, eu vejo tem de móveis aqui, tipo, Essencial. Eu acompanho os stories da Essencial. E é legal porque daí passa uma coisa mais de proximidade que a gente falou, né? Passa mais confiança na pessoa. Não é só o produto. Pô, a experiência que tu tem lá, quem é a pessoa que tá por trás. Tu chega lá, legal. Tu encontra a pessoa que tu acompanha pelos stories. No caso da Essencial foi criado o Polentino, um personagem, né? Que é italiano, colono. E, pô, é bem legal até comentar. Ele agora criou o perfil pessoal, logo vai começar com conteúdos também, para virar um influenciador digital. Então é um processo diferente ali que ele está entrando. Para quê? Para mostrar que tem pessoa por trás da empresa, tem o dono por trás da empresa. E ele, onde ele passa, eu fui na rua uma vez fazer conteúdo com ele, as pessoas ficam olhando para ele assim como se ele fosse famoso. Sendo que a gente só trabalha anúncios e campanhas de vendas humanizadas. Não campanha de venda de tipo assim, esse é um produto, compra esse produto. Tipo, tem a pessoa contando uma história, uma narrativa por trás para que gere interesse, desejo e ela compra o produto depois. E com o Polentino, os donos aparecendo, as vendas aumentam muito. Muito. Então é incomparável. Não tem comparação. Então é uma dica para todos os empreendedores. Pô, eu tenho vergonha, eu tenho medo. Cara, natural, né? Todo mundo que eu vou fazer o podcast aqui que nunca fez fica com medo. Só que, ó, não tá massa agora? O Juca já fez, já essa é a primeira vez, Primeira vez. Então, desenrolando, tá legal? Então é assim que funciona. Tu vai começar, é que nem andar de bicicleta. Tu não vai começar a andar com uma bike grande e tu vai cair, cara. Tu vai começar com rodinha, daqui a pouco tu tá tirando a rodinha, daqui a pouco tu tá empinando. Tudo é um tu processo. vai aprendendo com o treinamento, vai treinando, errando, aprendendo. E vai ficando bom naquilo, né? E o digital é isso. Posso falar por experiência própria, porque assim, quando eu comecei a fazer as minhas lives, eu pensei assim, vem um monte de coisa na tua cabeça quando tu começa a fazer, sabe? Porque assim, pô, será que alguém vai entrar na live? Será que alguém vai fazer uma pergunta na caixa de mensagem? Isso é muito comum, cara. Daí, claro, tem muito aluno e ex-alunos, pais de alunos que me seguem, daí eles acabam respondendo stories, ou às vezes faz pergunta, mas diz para não colocar o nome, mas faz pergunta lá, e tu fica com um pouco de receio. Mas depois que começa, aquela ideia, tipo, vai até onde o medo ele só vai até onde o inevitável acontece, não tem essa frase? Porque depois o medo perde sentido e vai embora. Cara, isso é muito importante, tá? Porque a grande maioria das pessoas, empresários ou não empresários, ou pessoa física que quer trabalhar o marketing pessoal também para ser valorizado no mercado, não fazem por medo, inseguranças, né? Que nem quando a gente começou a Farol, a gente comentou entre nós, cara, a gente tem potencial. A gente tem conhecimento. Que a gente falava era isso, né? A gente tem potencial para crescer um negócio, para fazer um negócio ser grande. Olha o que a Farol está se tornando. A gente é um bebê ainda, mas olha o que ela vai se tornar daqui a uns anos. Cara, ele vai ser muito grande. Então, eu fiz a minha primeira live semana passada, no meu Instagram pessoal, e me passou isso pela cabeça. Tipo assim, pô, será que alguém vai ver? Só que daí eu pensei assim, cara, eu vou fazer para destravar a live. Fiz e não tô nem aí se aparecer alguém. Por quê?
Vamos lá, vamos destravar, vamos fazer, vamos começar. A gente vai começar a lançar infoprodutos. Vamos lançar. Pum, faz a primeira parte, que é tomar uma ação. Faz acontecer. Estuda o que tu vai fazer e faz. E depois melhora. Tu não vai nascer como a Ferrari perfeita. A Ferrari também teve evolução. Os celulares também são evoluídos com o tempo, né? Esse dia atrás tu compartilhou uma frase que quem nasce grande é filho de monstro, né? Filho de baleia. Filho de baleia. De monstro também, né? De monstro. Dependeu. Filho de baleia. Pois é, isso mesmo. Começa pequeno, engatinha. O processo do ser humano, a gente começa pequeno e depois a gente evolui. Essa é a ideia, cara. Ó, e a gente vai partindo pro final agora. Como é trabalhar na Farol? Jason. Desafiador. Eu posso dizer que é bem desafiador, mas é muito gratificante. 3 anos, passa muitas coisas na cabeça, né? Lembrando lá do início e onde a gente chegou hoje, eu não faria nada diferente. Não. Aham. Alguns ajustes ali no meio do caminho, né? Mas eu faria de novo. E é só o Vale começo. a pena. E é só o começo. E aproveitando o embalo, a gente tem a Farol Media Design, né? Que é patrocinador desse podcast, Farol Insights. Então, a gente tem a Farol Media Design que atende clientes, empresários, empresas, profissionais liberais para vender mais, para ter mais valor de marca, para começar a ter um serviço profissional nas redes sociais, né? E vender mais, principalmente. E 99% dos clientes vem para isso, né? Para conseguir mais clientes enfim, e vender os seus produtos e serviços, né? E agora a gente vai começar com infoprodutos também. Então, a gente chegou num nível de Farol que a gente cresceu, a gente precisa trazer mais equipe e trazer mais clientes. E vai conseguir fazer isso. Só questão de tempo e alguns ajustes e adaptações. E agora a gente vê que tem um potencial gigante na internet. Pô, a gente sabe fazer tudo isso. Por que a gente não faz um curso online para ajudar empresários que às vezes não conseguem investir numa agência de marketing, ou mesmo que investem em agência de marketing, mas também quer botar alguém interno na empresa para também aprender e junto fortalecer com a agência, né? Porque não é todas as empresas que conseguem pagar um valor específico para a gente fazer postagens todos os dias ou uma verba bem alta para fazer um investimento muito mais forte. Então, a gente está lançando agora. Provavelmente já vai estar o link aqui na bio, clica para conferir na nossa landing page, no nosso site vai explicar tudo certinho. Para que é? A gente vai fundar um curso online para as pessoas que querem vender mais. Seja um empresário, seja uma pessoa que quer abrir um negócio. Como eu falei antes, cara, se eu abrir uma empresa hoje do zero e eu for vender iPhone, eu tenho certeza que esse tipo de produto, em curto prazo, eu consigo chover de clientes dentro da minha empresa. Porque a gente vai saber fazer o marketing, vai saber fazer o vídeo, vai saber fazer o anúncio, a gente vai saber, quando o cliente chega no WhatsApp, a gente vai saber vender para ele, porque é uma técnica de saber vender, não é simplesmente ser amigo ou ser falastrão. Então, isso tudo a gente vai ensinar nesse curso. E esse curso ele vai ter um ticket baixo para os primeiros que entrarem, e os primeiros 30, mais ou menos, a gente vai dar uma atenção muito forte para eles, porque a gente quer criar cases de sucesso, a gente quer que quem faça o curso tenha um baita de um resultado de verdade. Para quê? Para a gente pegar a prova social dele e dizer, cara, eu fiz o curso da Farol, fiz o curso do Dudu, e a gente tá vendendo, a gente tá crescendo, a gente tá perdendo o medo de fazer um vídeo, a gente entendeu stories, entendeu reels, aprendeu a fazer anúncio. Cara, tá chovendo cliente ali no WhatsApp. Enfim, essa é a ideia, essa é a proposta do curso. A gente vai estar lançando também, então entra ali, confere, que vai ajudar muito você. E vamos partindo pro final, as perguntas mais cabulosas, eu separei aqui para vocês. Vamos lá. Jason, você imagina que a gente chegaria nesse nível de empresa em apenas 3 anos? Seja sincero. Não. Não. Poxa, Eu pensei, eu sempre achei que o processo ia ser, digamos, mais demorado. Mas não. 3 anos chegamos longe já. Com os pés no chão, né? sempre muito organizado. A gente, o Jason sempre fala, né? Tem muito orgulho da Farol, porque a gente nunca ficou no vermelho. Nunca. A gente tem uma boa administração financeira. Nem um mês foi fechado no vermelho. Então, em 3 anos. Então, isso, para a gente é muito importante. Né? Eu acho que para qualquer empresa, né? Sim. E a gente vem crescendo. Sim. É desafiador, a gente vem aprendendo no caminho e vem crescendo. Um outro ponto bem legal falar sobre a equipe. A gente trabalha home office. Desde o início, a gente nasceu home office e a gente está home office. Continua home office. Futuramente, talvez a gente mude por algum motivo, conforme o crescer da empresa, mas a gente está home office. E o mais legal disso tudo é o desafio de trabalhar com equipe em home office.
A nossa equipe é tão massa, cara. Eles pegaram tão firme, estão trabalhando como donos, que a gente não tem a possibilidade de dizer assim, galera, infelizmente não deu home office, a gente vai pro físico. Tipo, a gente dificilmente fala com o cliente. Tá funcionando muito difícil. direitinho. Todo mundo faz o seu papel, trabalha como dono, né? Isso é incrível, assim. Eu também tenho muito orgulho disso, sabe? Porque todo mundo tem uma liberdade muito grande. Porém, tem as metas de cada cliente. Com certeza. Bateu as metas dos clientes, show. Por isso que eu falei, se fosse para iniciar de novo, faria tudo de novo. Cara, e uma mensagem final aqui, ó. Que mensagem vocês deixariam para quem sonha em empreender e quer crescer no digital? Na visão de vocês aí, de coração. Inicie, não tenha medo. Simples assim. Ou vai com medo mesmo, né? Dê o primeiro passo. Vai com medo mesmo. Estuda, porque assim, ó, eu sempre penso o seguinte, para a pessoa ter sucesso, tem que ter o conhecimento técnico, tem que saber o que tu faz. Para saber o que tu faz, precisa estudar, né? E daí tu tem que ter a inteligência emocional de saber lidar com os desafios, né? Então, a inteligência emocional, conhecimento técnico, tu tem que ter o comportamento, que é o que tu falou, fazer. Começa. Vou só fazer um comparativo aqui, falar de uma frase, talvez eu não consiga explicar certa frase, mas você não precisa saber o caminho todo. Só alguns metros, Massa, cara. né? Por Massa. exemplo, tu tá dentro de um carro numa estrada escura. Só o que o farol ilumina. Só o que o farol ilumina. Só a parte que o farol ilumina. Depois tu vai seguindo, porque o farol vai iluminando Cada vez mais. cada A vez cada mais. metro vai vendo dos poucos metros, mas Isso. uma hora tu vai chegar no destino final. Exatamente. E não ilumina daqui até lá, né? Exatamente. E, cara, isso é muito forte que você tá falando. Muito forte. Eu até ia citar um exemplo que eu esqueci agora, cara. Eu te ajudo. Vai lá. Uma coisa, eu te dou tempo para pensar. Uma coisa para as pessoas que estão iniciando agora também, que é muito importante, acho que não só para empresas e tal, mas é resiliência também. Porque a gente não controla existem muitos problemas que podem acontecer na tua vida, tanto no pessoal que vai te influenciar na parte profissional. Isso serve para todo mundo. E tu tem que ter resiliência, tem que ser que nem aquela ideia da onda lá, sabe? Se uma onda vir te derrubar, tu tem que levantar o mais rápido possível. Não dá para ficar no chão se vitimando, sabe? Tem que levantar o mais rápido possível, porque uma outra pode vir e te afogar de vez. Então, acho que a resiliência é o principal e outra coisa também é ser grato pelas pessoas que te estenderam a mão no caminho, sabe? Que eu acho que a gratidão também é uma coisa importante, não só para a empresa, mas para a vida em si também, tá? Então, não ir com medo, só começar, resiliência e ser muito grato pelo caminho. Anota aí, galera. Gratidão, cara. Eu até falei no podcast que eu fiz com o Henrique aqui, Metanoia, finalizando já, logo, mas é bem importante falar que no passado eu chegava a chorar querendo empreender. Sempre foi o meu sonho, sempre. E às vezes a gente empreende e passa por esses desafios, porque é desafiador, né, cara? E às vezes pensa em desistir e tal. Só que tu lembra da gratidão. Pô, lá eu pedi isso. Hoje eu tenho. Então, vamos lá, negão, se mexe. É um desafio para tu crescer de novo, para tu ir pro próximo nível, né? E eu lembrei aqui, eu até anotei para não esquecer, no futuro a gente liga os pontos. Eu comecei estudando designer gráfico, publicidade e propaganda, marketing digital e mídias sociais, mas eu nunca trabalhei no setor, até na última empresa CLT. Hoje, no futuro, eu ligo todos os pontos do conhecimento que eu tive desde 2010 até na última empresa CLT, hoje a gente tem agência. Só que olha só, o que tu falou antes, né? Às vezes a gente não sabe como vai ser o futuro e tal, tem medo do futuro. Mas no futuro a gente vai ligar os pontos, cara. Tudo que tu passou de dificuldade, desafio, hoje, que eu passei no passado e que eu pedi, hoje eu ligo os pontos. Tudo que eu estudei, hoje eu aplico na minha própria empresa, né? Na nossa empresa. Ter medo é normal. Faz parte. Só que tu não pode ficar parado deixando o medo te consumir. Sim. O medo, ele não é uma para começar, o medo ele não é uma coisa negativa. Também tem mais um contexto. Sim. Né? O medo é importante porque ele te faz parar e refletir o que está acontecendo. Senão tu vai fazer uma besteira também, né? Se o cara não tem medo, ele... Te faz refletir o que está acontecendo antes de dar o próximo passo. O medo, ele te paralisa para você refletir. As pessoas, elas não se tocam às vezes que é para isso que existe o medo, né? Sei lá, vou dar um exemplo assim. Se eu não tivesse medo de andar de moto, por exemplo, eu teria me esborrachado já muitos anos atrás, por exemplo, né? Porque se eu for pegar uma 101 sem medo, desculpa, né? Eu vou virar um adesivo atrás no caminhão. Acho que o medo, ele te paralisa, mas te paralisa para tu pensar. Tem pessoas que paralisa o movimento e paralisa o pensamento. E não é por esse caminho, tá? Então... para a vida toda daí, né?
Sim. Não consegue dar um passo porque tem medo e não evolui. E uma reflexão final aqui, a importância de, para quem está começando principalmente, que para mim foi importante também, porque assim, no meio do caminho às vezes tu pensa em desistir, tem as dificuldades, as Tem. pedras e tal. E, por exemplo, a importância de tu ter um sócio. Por exemplo, hoje na Farol, a gente se complementa. Sim. Eu sou um cara muito doido, com muita ideia, Ligado no 220 e eu tô, querendo digamos, fazer com os pés no chão, né? Entre isso, aspas, assim, que daí a né? gente se complementa. Exato. Enquanto às vezes eu não tenho medo, tu dá uma freada em alguma Exato. situação. E a gente se complementa e junto o caminho às vezes dá até melhor, né? É preciso. É, Se os dois fossem ligados no 220, talvez não dava certo. talvez a gente Vai naquela máxima ainda Né? que duas cabeças pensam melhor que uma, porque juntos a gente vai mais longe. às vezes uma característica tua pode, como a gente falou, complementa do outro. Às vezes é até bom ter na equipe uma pessoa que seja um pouco assim, vai dar errado isso aqui. Tipo, daí tu assim, como assim vai dar errado? Daí, tipo, não, Mas vai você dar errado. Não, mas como vai dar errado? E tu vai ver se vai dar errado, tu vai analisar com mais clareza, vai querer parar também antes de tomar. É bom ter umas pessoas assim, né? É melhor dar um passo atrás aqui, analisa isso aqui antes de fazer. É importante também. E surgem até novas por ideias, isso né? que a Farol tá dando certo. É. Porque talvez se fosse só por mim, talvez eu já estaria fazendo muita loucura, né? Ou se fosse Hoje só eu já por tenho mais mim, tava mais experiência, né? estacionado. Isso. E a gente se né? complementa por isso. É muito bom pra quem também quer empreender, né? Fala aí, Juca. Tu quer falar? Eu tinha perguntado antes alguma coisa engraçada que tinha acontecido. Eu lembrei de uma coisa. Lá vem. Não é tão assim engraçado, mas foi uma ideia que teve uma vez que a gente fez uma reunião com um cliente e a gente pensou numa ideia muito louca, assim, mas louca assim, nível hard, assim. E eu fiquei com o pé atrás, assim, tipo, não, é muita coisa a fazer. Depois no bastidor eu conto qual que era a ideia, né? Mas foi na tua casa essa reunião, né? E eu pensei, mas isso é muita loucura, sabe? Envolvia um reality show, assim, Certo. umas ideias Aham. muito loucas. Tu lembra disso, né? E eu assim, vai que. Não, é demais, cara. Calma aí, vamos devagar, peraí. A gente vai Aham. começando agora. É, porque esse Ansiedade, né? querer fazer algo acontecer. inovador, né? É. Sim. Era um movimento, tinha que fazer um movimento. É. Chamar atenção para aparecer. Porque essa é a questão da mídia social que a gente está falando, né? Se tu consegue chamar atenção, a atenção, né, que a gente falou antes, é a coisa mais valiosa. Conseguiu chamar atenção, a pessoa vai parar para te olhar, cara. Amigo, se tu tem atenção, tu tem tudo. Atenção, retenção, depois conversão, né? Tu mantém o cara te seguindo, depois tu vai fazer ele comprar algo de ti. Vai ser bom pra ele, vai ser bom pra ti. Casamento perfeito. Juca, faz a tua propaganda aí, tuas redes sociais, o que tu faz, convida a galera pra te seguir. Muito bem. Quem quiser me seguir, pode entrar no Instagram, principalmente o Instagram, @julio_cesar.mes. Eu tenho faço umas lives envolvendo neurociência, reprogramação mental, inteligência emocional, algumas coisas que eu estou agora estudando também. E tem material também lá postado, né? Tem uns cortes também que foram feitos aqui na MPro. Mexendo, né? Para quem quiser acompanhar também lá. E também, se quiser acompanhar, tem o Instituto Mandala Azul, que é a página do Instituto que está ainda em construção, assim. E a ideia é atender pessoas, orientar pessoas, fazer mentoria para as pessoas, mudar um pouco a mentalidade, desfazer algumas crenças limitantes que acorrentam a gente. É uma coisa que, como a gente está falando aqui agora, às vezes o medo pode ser tu vai lá atrás, tu encontra o porquê daquele medo e tu consegue desfazer aquilo lá. Então, quem quiser seguir lá também tem a página do Viajando na Filosofia, que é uma página que eu já tenho bastante tempo. Tu pega eu tenho frases, são frases de filósofos, de pensadores, de pensadoras, e eu faço basicamente um release sobre, né, a história do filósofo e o que significa aquela frase na interpretação do filósofo e o meu parecer também, a minha visão do que o filósofo fala, né? Para quem não conhece filosofia a fundo, é uma pílula filosófica postada lá. Cada vez que tu acessar um post, é uma pílula filosófica que tu tem para refletir durante o dia todo, né? E primeiro, deixa eu fazer um negócio aqui, agradecer vocês dois, tá? Não, cara, é muito massa, porque, cara, eu vi todo esse caminho acontecendo, eu vi os posts, as publicações surgindo e tal, e, cara, eu ficava torcendo, e sempre que eu comentava, mandava mensagem, pô, ficou muito massa pra ti, tipo,
a ligação que foi, essa coisa nossa de trocar uma ideia e... Ah, não, vai dar certo. Não, cara, tu manja disso ali. Não, tu sabe fazer. Essa é a questão, cara. Aham. Voltar àquela pergunta que tu falou lá, o que precisa, cara. As pessoas precisam... Não é ser incentivadas, cara. As pessoas precisam mostrar o que os outros sabem fazer, sabe? Tipo, cara, acorda, olha o que tu faz. Olha que massa que é isso aqui, cara. Qualquer Então, pessoa, essas né? pessoas fazem a diferença. E nós três juntos naquele começo, era cada um fazendo isso um com o outro, cara. O tempo todo, sabe? Às vezes a pessoa precisa de um empurrãozinho só. Ela não sabe o potencial que ela tem. E o Jaisso, para completar, né, para quem... eu saí da Farol porque eu sou professor, né, trabalho na rede estadual. O Jaisso falou assim, cara, vai, faz o que tu quer, cara, faz o que tu quer. Tanto que ele não ficou chateado de ficar sobrecarregado no começo da Farol, porque ele sabia que meu sonho era voltar para a sala de aula, que eu estava já agoniado. Por vários motivos não tinha estado na escola, e é o que eu quero para mim, sabe? Ali tu tá feliz. E eu tava feliz. É isso que importa, cara. Então, para quem quiser seguir, segue lá. Volta e meia tem umas lives. Eu faço os anúncios. Eu já fiz a live de surpresa, assim, mas é legal fazer anúncio, porque daí a galera consegue... É uma dica também para quem tá começando, Legal, né? legal. Tu faz uma live com um anúncio, cria lá uma publicação no Stories com uma caixinha de perguntas. Eu sempre tenho perguntas para responder na minha live. Tu tem conteúdo que as pessoas estão interessadas em saber. Então, tu meio que cria um vínculo com quem tá do outro lado da tela, sabe? Então, acho que vale como dica, né? Faz um anúncio da live com antecedência, cria uma caixinha de perguntas. Tô falando no contexto do Instagram, assim, né? E é isso, tá? Quem quiser também das empresas, né? Formações envolvendo inteligência emocional, a questão de resolução de conflitos em ambiente de trabalho. Não sei por que eu estou virando especialista nesse contexto, né? Mas existe possibilidade de criar um ambiente mais harmonioso, onde as pessoas são produtivas e são felizes sendo produtivas. Porque não adianta ser produtivo e chegar acabado em casa. Então, tem várias coisas que dá para trabalhar e é nesse contexto que eu estou trabalhando agora. Para a pessoa desenvolver um pouco de resiliência, conseguir focar e fazer as coisas com excelência, que eu acho que a parte interessante é isso também, tá? Também é uma questão de um outro conselho. Não dá para pegar simplesmente e fazer qualquer tipo de publicidade. Tu tem que trabalhar com um nível alto. E tu tem que querer ser alto nesse contexto, né? Então, para quem está procurando isso também, tá aberto aí para o contato. Beleza? Cara, duas coisas. Primeiro, sobre a pressão no trabalho. A pressão de metas, ela é boa. A pressão psicológica não é boa. Para ninguém, né? E segundo, cara, troca o teu arroba, velho. Julio_mes.arroba123. Tá muito longo, velho. É o meu nome que tá lá desde sempre. Deixa ele mais simples, vou te achar mais fácil. Uma dica. Bem simples. Então, o link vai estar aqui embaixo. Aí, ó, vai facilitar. Jason, tem o Instagram, que eu sei que tu tá agora postando um pouquinho mais, tá aparecendo mais, já isso não era muito digital, tá começando a ficar mais. Convida aí o pessoal para te seguir também. Os meus trabalhos eu costumo não postar muito, né? Alguma coisa tem no Insta da Farol, né? E quem sabe agora eu comece a... Olha aí. Né? É isso aí. Eu só queria acrescentar o que o Júlio falou, ele agradecer, mas não, acho que nós temos que agradecer o Júlio, né? Porque ele foi uma peça muito importante no início. Então, o meu agradecimento é a ele também. Vou chorar daqui a pouco. Não. Ao Júlio, agradecer a todos os colaboradores da Farol, porque sem eles isso não seria possível, né? Jéssica. Tá aqui nos bastidores. Natália, o David Uller e o Vini. Show. Né? O Eduardo também. E principalmente aos nossos clientes, né? Sem eles nada acontece, né? Não. Eles confiaram no nosso trabalho, confiam. Por isso que a gente pode estar aqui hoje comemorando os 3 anos. Paula! Gratidão. Pessoal, gratidão por vocês estarem aqui também. Fiquei muito feliz em fazer essa homenagem para a Farol, para os nossos clientes, para quem trabalha na Farol. Eu estou muito feliz.
Por isso tudo, obrigado mesmo. E pessoal, esse foi o Farol Insights de hoje. Lembrando, me segue no Instagram também, @EduardoFelipe. Eu dou dicas de marketing, a gente está vendendo produtos para ajudar realmente você a vender mais e começar a destravar no digital de uma vez por todas, né? Seja em live, seja em story, seja reels, etc. Segue a Farol MD, farol.md no Instagram, a gente posta bastidores quando a gente vai gravar nos clientes, então é algo mais descontraído, é bem legal também. Então é isso, esse foi o episódio com os fundadores da Farol. Muito obrigado por você ter assistido até agora e até a próxima. Hey, hey.